palavra, irmãos, e sermos espiritual na medida da palavra, não fugirmos a ela. E aí eu pergunto, irmãos, o que é ser espiritual, né, amados? Às vezes a gente vai em alguns cultos e os irmãos dizem: rapaz, foi um culto espiritual. Quando eu entrei já fiquei assim, fiquei no espírito, e eu digo: meu Deus, eu perdi até a noção de tudo. Eu digo: não, precisamos aprender o que é ser espiritual, né, amados? O que é uma igreja espiritual? Então, a primeira coisa que eu aprendo da igreja espiritual é que ela vive no espírito, né, amados? E quando nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 1, a gente vê ali uma igreja que ela foi cheia do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo foi derramado sobre ela. Verso 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Então era uma igreja, irmãos, que foi tomada pelo Espírito Santo, que foi tocada pelo Espírito Santo. É uma igreja que estava reunida no cenáculo, unidos, irmãos, adorando. Essa é a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que ela está unida. Se não houver, irmãos, união, não é uma igreja cheia do Espírito Santo, né, amados? Se eu não conseguir, irmãos, olhar no olho de cada irmão, nós temos aqui 150 irmãos, 170, mas se eu não conseguir olhar nos olhos de todos eles e ter alegria de estar com ele, irmãos, eu corro um sério risco de não estar cheio do Espírito Santo. Por mais que eu não concorde com você, irmãos, por mais acho que você não deveria fazer assim, mas eu lhe amo em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Eu preciso, irmão, se eu quando eu passo lá na rua, se eu passar por um ímpio, se eu passar por um homossexual, seja lá quem fosse, eu tenho a responsabilidade de amá-lo, irmãos, amém? Quanto mais um irmão que está comigo aqui, labutando juntos pelo reino, irmãos. Então, se você, meu querido, não consegue olhar no olho do teu irmão, então bote o teu joelho no chão, a face no pó, e vá pedir urgentemente para Deus derribar todas as barreiras, irmãos, e sermos cheios do Espírito Santo, convivendo no mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, é cheia, que ela vive no Espírito, ela precisa estar unida ao Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Quando nós vamos lá para Atos capítulo 2, verso 38, um pouco mais na frente, Pedro ali cheio do Espírito Santo, pregando para a igreja do Senhor, ele disse assim, ó, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos é nos arrepender. É o primeiro passo, é a primeira coisa que precisamos quando estamos diante do Senhor, arrepender-se. Aí Pedro continua dizendo: e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e aqui eu queria trazer um parênteses. Amados, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu quero que você preste bem atenção. Eu achei interessante alguns irmãos que vieram congregar com a gente, que me confessou, disse: pastor, eu desde criança que eu sou crente, 38 anos, eu passei aqui 6 meses na igreja e senti desejo de batizar nas águas, e eu não era batizado nas águas. Eu disse: meu Deus.
Irmãos, um crente que não sente desejo de se batizar, irmãos, de descer as águas, eu fico preocupado. Amém? Porque o Senhor deu duas ordenanças. Quais foram elas? Ser batizados nas águas. E qual foi a segunda ordenança? A ceia do Senhor, amados. Participarmos da ceia do Senhor. Então, o crente que vive na igreja, passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele chega e diz: pastor, eu não senti vontade ainda de descer as águas. Eu fico preocupado, irmãos. Sabe por quê? Porque o descer as águas é o entendimento do novo nascimento, irmãos. Quando eu digo: pastor, eu quero ser batizado porque eu entendi que eu nasci de novo. E o Senhor nos ensina, Ele nos manda, que quando nós entendemos isso, nós precisamos morrer para o mundo e nascer para Cristo. E quando nós descemos as águas, é um símbolo, é uma ordenança do Senhor. Então o Senhor diz: só: e arrependei-vos e sejais batizados nas águas. Amém, irmãos? E ele continua dizendo: em remissão de pecados. Aí ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo, o dom da salvação, o dom de ser cheios, irmãos, do Espírito Santo. A igreja espiritual é uma igreja, irmãos, que vive na palavra, se converteu, arrependeu dos seus pecados, desceu as águas. Amém? E foi cheio do Espírito Santo, irmãos. E aí nós precisamos viver essa vida cheios do Espírito Santo, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega a palavra de Deus. Amém? Prega a palavra de Deus. Atos capítulo 5, dê um pulinho lá para o 5, verso 14. Atos é a nossa referência de igreja, né, amados? É o início da igreja do Senhor. E capítulo 5, verso 14 diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres. Não, li errado. Atos 6, 4, irmãos. Atos 6, 4. Capítulo 6, verso 4. Encontraram aí? Aí diz assim, olha: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Irmãos, às vezes as pessoas vêm eu pregando e dizem: rapaz, esse pastor não gosta de mistério, não. Esse pastor não gosta de ver o moído do Espírito Santo, não, né, amados? Mas eu gosto, irmãos. Eu amo. Para mim, um culto, eu gosto de chorar. Eu gosto de sentimento também. Mas eu gosto que tudo isso, irmãos, provenha da palavra. Amém? Que o avivamento, irmãos, não traz a palavra, não. É o contrário. É a palavra que traz o avivamento. Amém? Sentimento não traz a palavra, emoção não traz a palavra, irmãos. Agora a palavra traz emoção, traz sentimento, nos enche, irmãos. Amém? Então, assim, a igreja, ela precisa aprender, irmãos, a ter fome e sede da palavra de Deus. Pastor, hoje o culto foi assim, calmo. O irmão pregou, não teve movimento, mas teve a palavra, irmãos. Se alguém chegar em casa e perguntar como foi o culto hoje o irmão que pregou falou. Hoje eu escutei a irmã Monique falando sobre o cego Bartimeu, e foi maravilhoso. Eu gostei da palavra. Amém, irmãos? Porque hoje nós estamos vendo alguns cultos, irmãos, que os irmãos rodam muito, falam muito de mistério, e aí fala muitas línguas estranhas e diz assim: hoje você não está entendendo, mas um dia você vai entender. Irmãos, não vai entender, porque está falando, a Bíblia diz que quem fala em línguas fala com o Senhor, edifica a si mesmo. Amém? A igreja precisa de ouvir a palavra audível, compreensível. Precisamos entender a palavra de Deus. Quando você for convidado para pregar ou para dar uma saudação, se preocupe com a palavra. Porque eu sei que somos pentecostais. Qual é o pregador, irmãos?
que não gosta de estar pregando e a igreja dando glória a Deus, e um irmão fala em línguas aqui, outro fala ali. É bom, irmãos, mas a sua preocupação não é essa. A sua preocupação é a palavra. O mover, quem faz é o Espírito Santo. Você tem que pregar, e a palavra, você que é pregador, entenda, a palavra tem que ter introdução, você tem que explanar a palavra, e você tem que aplicar a palavra lá no final. A palavra nós temos que entender e aplicar ela nas nossas vidas. Então eu preciso me preocupar com essas coisas, irmãos, porque somos uma igreja cheia do Espírito Santo, e uma igreja avivada, uma igreja espiritual, ela se preocupa com a palavra. Amém, irmãos? Uma igreja espiritual, ela vive na progressão, irmãos, continuamente, ela vive crescendo. E quando ela cresce, ela entende que ela cresce para o reino. É bom, irmãos. Sabe, nós perdemos uns 9 membros semana passada para cá, que viajaram. Mas nós perdemos aqui como igreja local, irmãos, porque eles continuam inseridos no reino dos céus. Amém? E nós louvamos a Deus, irmãos. São conquistas que nós tivemos, não foi para reino humano, não foi para uma denominação, foi para o reino dos céus. Eu tenho alegria. Nosso irmão Cicarlo, nossa irmã Ingrid, foram pessoas que nós ganhamos para Cristo aqui, pregando, que não veio de outra igreja não, nós pregamos aqui, eles se converteram, irmãos. E quando saem, que vão para outro canto, nós continuamos alegres, sabe por quê? Porque são frutos, amém? São frutos para o reino, irmãos. E nós precisamos crescer, progredir. Atos capítulo 5, verso 14 diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Amém, irmãos? Crescimento, irmãos, não é sinal de espiritualidade, mas crescimento, quando ele está pautado na palavra de Deus, amém, é bênção do Senhor, é fruto do Espírito de Deus. Porque, irmãos, às vezes se a gente quiser olhar para algumas coisas humanas e organizar para ganhar almas, a gente ganha, irmãos. Você já pensou aqui, a gente tem uma boa banda na igreja, né, amados? E você já pensou aqui, num domingo, a gente pintar as paredes de preto? Não tem nada contra não, né, irmãos? Mas tudo tem que ter um motivo, por que você está fazendo. Aí pinta as paredes de preto, bota aqui um jogo de luz, irmão, essa igreja vai bombar. O que tem de jovem vindo, porque aí começa aquele som, né, uma rave gospel, e o jovem tudo animado, irmãos, aí enche a igreja, irmãos, amém? Mas eles assimilam a igreja, aquilo que eles estão fazendo aqui na igreja, como se fosse uma balada. Amém? E aí, irmãos, qual a sustentação, qual a base desses jovens de permanecer, de serem salvos, se não for a palavra de Deus? Então, irmãos, nós precisamos ganhar almas com a palavra de Deus. Eu sei que a igreja eu gosto de estar buscando estratégias, maneiras, mas tudo tem que estar baseado na palavra de Deus, irmãos. Eu conheço uma igreja em Mossoró, alguns anos atrás, que ela foi fundada, e o pastor de lá, irmãos, toda semana, ele trazia um cantor de fora. Irmãos, a igreja inchou, não cabia mais. Eles alugaram um prédio maior e não cabia mais de gente. E todo final de semana era Chaga Sobrinho, ela Eixe, lá era não sei quem. E a igreja, irmãos, mas chegou um ponto que a igreja financeiramente não tinha mais condição de trazer o povo. Aí o que é que aconteceu, irmãos? Quando aquele povo que foi atraído pelos cantores não viram mais os cantores, foram embora, irmãos. Então você está entendendo? Aquilo que você atrai o povo é com que você vai sustentá-los. Então, se você atrair o povo pela palavra de Deus, você vai sustentá-los com a palavra de Deus.
Amém, irmãos? E eu louvo a Deus, irmãos, que aqui na igreja, os irmãos, nós abolimos chamar pregador itinerante. Faz tempo que não vem pregador itinerante. E os pregadores da cidade, daqui, irmãos, da nossa igreja, tem sido uma bênção. A irmã Monique vai pregar no domingo, culto de mocidade. Domingo passado pregou o irmão de Assis. E todo domingo está pregando o irmão da igreja. E eu estou vendo crescimento, irmãos. Os irmãos estão desenvolvendo, amém? Porque, irmãos, se a igreja se habituar com a palavra, é bênção, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja, irmãos, que ela vive, uma igreja espiritual, ela vê sinais de maravilhas. Amém, irmãos? Precisamos ver sinais de maravilhas. Atos capítulo 5, verso 15. Diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passava, cobrisse alguns deles, e eles eram curados, irmãos. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos precisando de viver dias de milagres, de fé, de busca, irmãos. Não para que os milagres façam a igreja crescer, não para que os milagres, as pessoas queiram viver milagres, não, milagres a nível de igreja, irmãos, sem precisar, amados, estar filmando. Glória a Deus. Eu vejo muito na internet as pessoas gritando: corre, vem, filma aqui. Aí estica a perna, e a perna está do mesmo jeito, irmãos. Aí às vezes as pessoas ficam envergonhadas, aí faz um pouquinho de lado assim, para a perna compensar, e as pessoas pensarem que a perna... Oh, meus irmãos, nós não precisamos atrair pessoas com milagres, mas nós precisamos viver milagres na nossa vida, pessoais, amém? Particulares, irmãos. Testemunhar milagres que o Senhor faz, assim como a nossa irmã Catiane testemunhou hoje, uma luta espiritual que ela venceu através de quê, irmãos? Da palavra, da oração, de milagres que acontecem nas nossas vidas. E essa é a igreja espiritual, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja espiritual, ela vive sujeita a perseguições, irmãos. Eu não digo que a gente tem que viver perseguido, não, irmãos, mas ela é sujeita, ela pode ter perseguições. Atos capítulo 5, verso 40, você pode abrir aí, Atos 5, 40. Isso aqui é forte, irmãos. Atos 5, 40 diz assim, ó: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Verso 41 diz assim: retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Olhe para cá, irmãos. Irmãos, isso é forte. Os discípulos, os apóstolos apanharam, irmãos. Peia, como diz os outros, peia para 10, 2 levou. Mas eles, quando saíram dali, irmãos, eles se regozijaram por ter apanhado, por causa da palavra do Senhor. Dá para entender, irmãos? Eu lendo isso aqui, eu fico com vergonha, irmãos. Eu fico com vergonha porque nós, irmãos, ninguém pode nem olhar para nós e fazer uma careta. Ninguém pode nem passar por nós e sem querer dar um empurrão, irmãos. Os discípulos apanharam, irmão, literalmente. Foram açoitados. E quando terminou, eles ficaram alegres e dizendo: glória a Deus, porque eu apanhei por causa da palavra de Deus. E a igreja cheia, irmãos, a igreja que se diz espiritual, ninguém pode falar nada, amém? Ninguém pode trazer nada, porque tudo, irmãos, é motivo de raiva.
é motivo de querer sair da igreja. Se o pastor fala de um short muito curto, tá, eu vou para a igreja tal, porque lá eu posso usar o que eu quiser. O pastor aqui é cheio de, fica cobrando as coisas, né, amados? E tudo que se fala, irmãos, e aí, às vezes tem pastor que tem que ter um mau cuidado do mundo, senão perde a ovelha. E eu acho, irmãos, que alguém que não quer receber a palavra, alguém que não quer ser corrigido por causa da palavra, não é ovelha, irmãos. Não é ovelha, é bode. É, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, amados, nós estamos dispostos, irmãos, a sofrer, amar, irmãos, pelo Evangelho. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes fazer de ouvido de mercador. Amém? Agora eu me lembro do pastor Silvino, saudoso pastor Silvino. Ele olhou para mim e disse, no início do meu ministério, ele disse: o senhor quer ser pastor? Eu disse: quero, pastor. Pois aprenda a ser sem vergonha. Aí eu olhei e disse: pastor sem vergonha? Ele disse: é, porque pastor é sem vergonha. Porque o irmão me esculamba o pastor, diz o que quer com ele, fala dele. E quando você se encontra com ele, você dá um abraço nele e diz: meu irmão, eu lhe amo tanto. Mas eu estou dizendo, irmão, não é da boca para fora, não, tem que ser de coração. Você tem que amar, irmãos. Glória a Deus. Agora eu me lembro, eu disse a irmã Janaína, certa vez, da mãe dela, que já dorme no Senhor, que esteve tanto tempo aqui com a gente. E a irmã Raimunda, às vezes, ela era braba, né? E ela viajou, e a gente ia ter um evento na igreja, irmãos, e infelizmente ela fez o bolo, recheou o bolo, deixou o bolo todo bonitinho e deixou na casa de uma pessoa. Só que ela não me disse, eu não sabia. Aí, isso foi no domingo, aí passou a semana, quando foi na quarta-feira, o irmão Cicarro estava lá e ligou para mim e disse: pastor, a irmã Raimunda quer falar com o senhor. E eu já entendi que estava meio... Aí ele passou, eu digo: diga, irmã Raimunda. Aí ela começou a chorar: como é que o senhor faz um negócio desse comigo, pastor? Eu tive um trabalho de fazer o bolo, e o senhor fazer um negócio... A minha irmã aí desceu, como diz o outro, o sarrafo. Falou, e eu calado, digo: amém, irmã, amém. Aí desligou, aí não falou mais nada, desligou o telefone. Eu disse à minha esposa: minha filha, irmã Raimunda deu brabo. O pior é que eu não sabia como é que o Espírito Santo não me revelou. Orei pouco, eu não sabia que o bolo estava lá. Realmente eu reconheço que eu orei pouco. Se tivesse orado mais, o Espírito Santo tinha me revelado, né, irmãos? Mas, irmão, quando ela chegou no sábado, aí eu fui assim preocupado. Eu digo: Jesus, chega aqui. Quando ela me viu, ela abriu os braços, disse: meu pastor. Eu digo: oh, glória. Dei um abraço nela, e ela disse: eu amo tanto o senhor. Eu digo: e eu também amo tanto a senhora. E eu nem falei mais no assunto, irmãos, porque nós nos amamos. Eu faço de tudo para compreender que muitas vezes nós temos picos, né, irmãos, que explodimos, que às vezes falamos, não era o que nós queríamos falar, mas falamos de repente. E aí eu aprendo, irmão, se os discípulos, se os apóstolos apanharam de chicote, por que é que eu não posso ouvir algumas palavras, irmãos? Amém? E por que é que eu não posso amar meu irmão e me orgulhar de servir ao Senhor? Você é um crente espiritual, meu irmão. Você é um crente espiritual. Seus ouvidos são espirituais, seus olhos são espirituais. Amém? Então, querido, você não é tudo que vai chegar no seu coração, não. Não é tudo que através da tua vista vai chegar na tua mente, não. Você é guardado pelo Senhor. E essa é a igreja espiritual. A igreja espiritual, queridos, ela vive em oração. Amém? Ela vive buscando, orando. Atos capítulo 2, verso 42, diz o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam, irmãos, na doutrina. Eu sei que muitas vezes a gente sente tanta falta dos irmãos no culto de doutrina, né, amados? No culto onde falamos as coisas, onde resolvemos as coisas, e nós sentimos tanta falta dos irmãos. Mas
eu aprendi uma coisa, irmãos: não adianta forçar ninguém, não adianta exigir de ninguém, mas uma coisa tenha certeza, que aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Amém? Eu quero perguntar a você: o que é que você está semeando hoje? O que é que você está semeando hoje? E o que é que você está plantando hoje para colher amanhã? O que é, querido? Se você quer ter um ministério próspero, semeie boas coisas. Amém, irmãos? Olha, querido, semear é tudo aquilo que você tem o ato de fazer, de plantar. Eu vejo muitas vezes, irmãos, um exemplo bem interessante. Tem irmãos que faz um culto na sua casa, convida a igreja. Amém? Pastor, culto de ação de graça hoje na minha casa, né, irmão Mário? Aí vem 10 irmãos, vem 5 irmãos. Aí ele começa: ninguém foi no culto lá de casa, ninguém compareceu no culto que eu fiz de ação de graça. Fiz 100 cachorro quente, só deu 5 irmãos. Aí você chama do lado assim de: irmão, você é frequentador do culto de rua? Você vai aos cultos de rua? Não, nunca fui, só no meu. Aí é bom, né, irmãos? Eu cobro, quero que todo mundo vá lá para casa, mas eu não vou para a casa de ninguém, eu não contribuo com o culto na casa de ninguém. Amém, irmãos? Aí Deus me coloca na frente do ministério. Amém? Aí eu estou lá, mocidade, trabalhando. Aí faz o culto de mocidade. Aí eu fico exigindo que todos os ministérios, todos os departamentos venham me ajudar. Mas eu não ajudo a ninguém, irmãos. Quando é departamento de senhoras. Tem muitos aqui que é assim: culto de senhoras, aí o senhor arranja culto não sei aonde, vai para não sei aonde. Não, é culto de senhoras. Aí é culto de senhores, aí as senhoras: hoje tem ciclo de oração, hoje tem não sei o que, não sei aonde eu vou, porque também é culto de senhores. Não. Parece que não é um culto da igreja. Parece que não é um culto da igreja. Mas aí cada um olha para si, para o seu departamento, e quer que todo mundo ajude. Mas você não semeia. Você não semeia. Amém, irmãos? Semeie, queridos. Semeie que você vai ter uma boa colheita para a glória do nome do Senhor. Vive em completa rejeição do mundanismo, irmãos. A igreja espiritual, ela não fica olhando lá para o mundo e se espelhando aqui. Amém? E é muito difícil, irmãos. O que é que está em alta lá na novela? Aí está em alta da novela, aí está em alta dentro da igreja, né, amados? Está em alta lá no mundo, aí está em alta dentro da igreja. Irmãos, quem deve se espelhar é o mundo na igreja. Amém? A igreja é o espelho para que o mundo olhe e viva o que nós vivemos. Mas muitas vezes nós estamos vivendo o que o mundo vive. Qual é o tipo de corte do cabelo? Aí está todo mundo. Qual é a cor do cabelo do momento? Aí está todo mundo. Né, amados? E aí você... O jovem ou alguém que está lá com você, lá no mundo, olha para você. E qual é a inspiração que ele tem para servir a Deus? Se você é igual a ele, querido. Se você fala, se comporta, se veste, o seu português é igual dele, é tudo igual dele. A única diferença é que ele diz que é crente. A única diferença é só essa. Mas você olha, né, amados? Dia desse, eu conversando com alguém e disse: fui na igreja de fulano. A pessoa fez uma careta e disse: e fulano é crente? Eu digo: é pastor. E é. Hoje trabalhava comigo, não parecia não. Você está entendendo, irmãos? Que não inspira ninguém, irmãos. Não inspira ninguém, porque vive o mundo. As conversas é igual a do mundo. Tiago capítulo 4, verso 4. É um texto muito forte, irmãos. Tiago querendo motivar a igreja. Tiago querendo despertar a igreja.
a se parecer com Jesus Cristo. Tiago capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém, irmãos? E Tiago começa logo muito forte, e chama de adúltero e de adúltera a noiva do Cordeiro, servos e servas do Senhor. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes estamos adulterando com o mundo, estamos deitando, estamos dormindo com o mundo e traindo o Senhor. Queridos, se pergunte e peça para o Espírito Santo lhe ajudar nessa resposta. Aonde eu estou, aonde eu passo, aonde eu estudo, aonde eu trabalho, aonde eu faço academia, as pessoas olham para mim e sentem desejo de se entregar ao Deus que eu sirvo? Hein, amados? Será? Se pergunte. As pessoas se inspiram em mim, as pessoas têm eu como uma referência, quando se trata de evangelho, ou simplesmente eu sou um crente 007, ninguém sabe que eu estou lá, ninguém sabe que eu existo, ninguém sabe que eu sou crente, né, amados? Eu estou lá, mas estou camuflado. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para mudar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Você foi chamado para onde você estiver, transformar o lugar, amém? Transformar o lugar. A igreja espiritual, irmãos, ela vive em estado de santificação progressiva e constante. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2,9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santificação, irmãos, é constante, é um processo na nossa vida até que Jesus venha, amém? Todos os dias, é uma busca diária, irmãos. Quando aceitamos a Jesus, santificação é uma busca diária, todos os dias. Eu preciso buscar, eu preciso pedir, irmãos, para sermos transformados, porque o Senhor pagou o preço por nós. Amém? O Senhor pagou o preço por nós. Eu sei que muitas vezes, por Ele ter pago, nós achamos tão barato, né, irmãos? Dia desse eu ia com meu filho e minha esposa, a gente terminou de comer, e meu filho disse: pai, eu achei eu comer barato. Aí eu disse: não, meu filho, para você foi de graça, né? Porque quem pagou foi eu. Aí às vezes a gente está do mesmo jeito, irmãos. Às vezes a gente está achando a salvação tão barata, que às vezes a gente despreza, porque alguém pagou por nós, mas para o Senhor foi caro, irmãos. Foi derramamento de sangue, foi cruz que cravou na sua fronte, foi chibatadas que rasgou o seu corpo, foi uma cruz que ele carregou no caminho, foi, aleluia, cravos nas suas mãos e nos seus pés, e uma lança que transpassou ao meio, para dar a nós de graça a salvação, irmãos. E nós ainda relaxamos com ela, e nós ainda temos de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja espiritual, irmãos, ela vive, ela é viva. Glória a Deus, ela é viva. Eu louvo a Deus, irmãos, que as pessoas que nos visitam saem daqui chocadas, porque é uma igreja viva, irmãos, é uma igreja alegre, é uma igreja que sente alegria em viver com o Senhor. Gálatas capítulo 2, verso 20.
Leia esse texto porque é um texto tão maravilhoso. Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A igreja espiritual é aquela que Cristo vive nela. Amém, irmãos? Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.